Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. Nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2023. O jogo do Inter está quase ao término. O Internacional jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre. Eu espero que vocês, enquanto estiverem assistindo o jogo, nos digam qual o resultado. Mas, chuva aqui na nossa região. Finalmente, uma chuva branda, aquela que se quer, que não causa transtornos e nem estragos. É aquela que traz umidade, aumentar o nível dos nossos mananciais e a agricultura, então, nem se fala. É com muita alegria que nós estamos iniciando a nossa live. É pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E é por isso que eu peço que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Dentre as notícias que nós teremos, e sempre com 2 estúdios, esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Temos o estúdio 1, em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. E um detalhe, todos inéditos a cada programa. Estamos conseguindo levar desta forma. Mas dentre a nossa sinopse, nós teremos as notícias como o estardalhaço do dia de hoje. O show foi: a Polícia Federal esteve na casa do presidente Jair Bolsonaro e outros de seus assessores. Mas agora Bolsonaro também já se reuniu com aliados na sede do partido, do PL, em defesa, e pede um acesso aos autos. Ele diz que está sofrendo uma questão ideológica e política. Realmente foi preso o tenente-coronel, o assessor dele, né? E foi dito que seria um dos responsáveis sobre fraudes. Eles dizem que houve fraude na edição de um cartão vacinal do presidente Jair Bolsonaro, quando, inclusive em suas visitas aos Estados Unidos, era necessário que tivesse esse cartão de vacina. Então houve acusação de desprender o tenente-coronel, que era o seu assessor, e mais 2 seguranças. Mas tudo isso
acreditamos que seja um combate político para que ele seja tornado inelegível. Mas ele já declarou: não tomei a vacina e ponto final. Também o presidente Lula, agora sim, confirmou a escolha do general Amaro. Mais detalhes nós daremos dentro da nossa sinopse. Para ser o novo ministro do GSI, ou seja, do Gabinete da Segurança Institucional. O celular do presidente Jair Bolsonaro foi apreendido dentro desta operação. A Rússia, agora falando da Rússia, para amenizar mais um caso que está muito acirrado, que lá no Kremlin um drone atacou ao Kremlin. E a Rússia diz que a Ucrânia tentou atacar o Kremlin para matar o presidente Vladimir Putin. Mas a Ucrânia já disse que não tem nada a ver com isso. Mas como eles estão em guerra, ele quer proteção, não é possível. Quem ataca tem que ficar preparado também para possíveis ataques, apesar de que foram presos alguns supostos autores desse ataque de drone lá no Kremlin, né? Por exemplo, nós tivemos que lá na Sérvia, também um caso muito grave, que um estudante de 14 anos matou 8 estudantes numa sala de aula. Diz que primeiro ele atirou num professor e depois em outros alunos. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o problema do IP Saúde se agrava cada vez mais. Os médicos credenciados ao IP Saúde mantêm uma greve e decidem pelo licenciamento temporário de 30, 60 ou 90 dias. É uma situação crítica. O IP Saúde não está dando um bom atendimento. Houve um aumento, já logo haverá um aumento dos associados e também na quantidade de dependentes por faixa etária. O IP Saúde está querendo cobrir os rombos de má administração, o governador Eduardo Leite, às custas do funcionalismo público, uma vez que a folha de pagamento faz aquele desconto assíduo, sem qualquer falha, mas vai para o Caixa Único do Estado. Depois, consequentemente, o Estado não tem condições de passar essa verba na integralidade ao IP Saúde. Também a universidade, a URGS, ela divulga a lista de leituras obrigatórias para o vestibular de 2024. Também foi lançada uma consulta pública para uma futura concessão dos aeroportos em Passo Fundo e Santo Ângelo. Tudo isso aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? Nós estamos falando só no Rio Grande do Sul, apesar que as nossas notícias são do Brasil, locais do Brasil e do mundo. A inflação para o consumidor desacelerou em Porto Alegre na última semana de abril. Também nós tivemos muito triste uma situação que aconteceu ontem à noite no centro de Porto Alegre, em que um gari foi atropelado pelo próprio caminhão de recolhimento de lixo e veio a falecer ontem à noite no centro de Porto Alegre. Também em Porto Alegre, a vacina bivalente contra o coronavírus está disponível para pessoas a partir de 30 anos em Porto Alegre. E Porto Alegre começou também a vacinar contra a gripe, agora contra a gripe dos condutores de veículo de transporte coletivo e também os professores. Palavras do presidente Lula: farei todo e qualquer sacrifício para ajudar a Argentina, após uma reunião com o presidente de lá, o Alberto Fernandes. É um problema da Argentina, uma inflação galopante, e se o Brasil for para ajudá-lo, com certeza vai ter
prejuízo e perdas, e seremos nós, contribuintes, que arcaremos com essas despesas, com certeza. O Banco Central também amplia a segurança do PIX já a partir de 5 de novembro. O prazo é bem grande, mas diz que vai aumentar. Vamos ver qual a estratégia que eles vão usar, porque já deveria ter sido implantada agora durante a implantação do PIX. Deveria ter sido simultânea essa segurança. Muitos problemas estão acontecendo. Também após uma polêmica sobre a guerra na Ucrânia, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU visitará o Brasil. Nós esperamos que o presidente Lula se contenha em suas palavras, porque o que ele falou por essa sua visita pelo mundo afora aí não foram coisas boas e causaram muitos transtornos para a política brasileira no exterior. O Supremo também está analisando uma lei que obriga planos de saúde a cobrir exames de nutricionistas. Já a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela deu 15 dias ao senador Sérgio Moro se defender sobre uma denúncia de que ele havia feito questão de venda de decisões do ministro Gilmar Mendes. Mas extraoficialmente já se explicou que não foi bem isso, mas agora eles querem na formalidade legal, uma vez que ele foi denunciado no Supremo Tribunal Federal. Agora, no mês de maio, nós teremos chuvas de meteoros de rastros do cometa Halley. Já as pessoas que não estão preparadas ou sabendo dessa notícia vão pensar que são extraterrestres atacando o nosso mundo, mas nada a ver, serão rastros ainda do cometa Halley, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que dá para baixar os juros e que indicações de diretores do Banco Central saem nesta semana. O ministro da Educação, Camilo Santana, ele apresenta ao Senado um calendário para a revisão do ensino médio. O Ministério da Educação negocia 4 bilhões para aumentar o número de alunos em tempo integral no país. O Brasil recebe uma missão da ONU que apura genocídios. A Petrobras também reduziu o preço do querosene de aviação no Brasil em 11,5%, pela terceira queda consecutiva. Também carros populares encarecem de 200% em 10 anos no Brasil. Uma nova variante, a variante Arcturus do coronavírus é detectada no Brasil. Atenção redobrada na área da saúde. Falando um pouco do esporte da dupla Grenal, após o encerramento da polêmica, o goleiro Adriel pode voltar a ser reserva do Grêmio, uma vez que ele está afastado. Na Copa do Brasil, pelo sorteio, o Grêmio enfrentará o Cruzeiro nas oitavas de final. Nas 3 primeiras partidas do Brasileirão, o zagueiro do Grêmio recebeu o cartão amarelo. O Kahneman está fora do jogo contra o Bragantino lá no final de semana. Já no lado do Inter, que está jogando agora pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai, no sorteio do Copa do Brasil, ele enfrentará o América Mineiro pelas oitavas de final. A EPTC também está divulgando o esquema de trânsito para o Inter e Nacional pela Libertadores. Esperamos que tenha surtido efeito, mas como tem chuva e eles esperavam um dos maiores públicos no Gigante no dia de hoje, tomara que tenha surtido efeito e ainda tem o retorno à casa dos torcedores após o jogo.
Bem voltando aos detalhes que nós teremos dentro do nosso programa no dia de hoje, que a PGR também diz que o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro foi quem arquitetou a fraude em cartões de vacina. Já a Polícia Federal diz que o presidente Jair Bolsonaro tinha ciência dos dados, que os dados eram falsos. Quem afirmou isso é a Polícia Federal. Mas os Estados Unidos já informaram que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, entrou legalmente nos Estados Unidos. Também nós tivemos um crime bárbaro que aconteceu ontem, lá em Santa Catarina, em que um pai matou a filha e o seu genro, mas os familiares disseram que ela já era estuprada por esse pai há muito tempo, e ele inclusive a torturava. São crimes terríveis. O Vanderlei Luxemburgo, na primeira partida do Corinthians, já começou mal. Já foi derrotado na noite de ontem e botou culpa, diz que nos jogadores e no vício que havia em questões anteriores. Por isso que o Corinthians foi derrotado. É um mau início e aquela torcida é muito exigente. Também um caso que talvez vocês nem lembrem mais, de 13 anos atrás, o advogado Misael Bispo, recém agora foi excluído da OAB, que ele havia matado e confessado de Mércia Nakashima. É um caso antigo que talvez vocês nem lembrem mais. Aquele pessoal, aquela beleza que as mulheres têm normalmente, que as lâmpadas UV, usadas para secar esmalte em gel, podem causar câncer. Quem alertou isso foram os médicos. Falaremos no nosso programa. E para encerrar o nosso preâmbulo, também o governo lança em Porto Alegre um painel de mapeamento de imóveis públicos estaduais. Também lembrando que a Festmel ocorre entre 19 e 28 de maio em Balneário Pinhal, no nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. O Daniel Alves, o nosso atleta da seleção brasileira, recebeu a visita de Joana Sanz em prisão para discutir o divórcio. E também em protesto, a torcida do PSG xingou o Messi, punido por viajar em dia de treino. Para você, tradicionalista, faleceu também o cantor tradicionalista Velho Milongueiro. Velho Milongueiro morreu aos 83 anos. Assim nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao nosso programa nos Estúdio 1 e Estúdio 2 da nossa emissora para falar com os nossos amigos que já estão preocupados e nos aguardando. É para lá que nós vamos. Agora sim, estamos aqui. Estamos ao vivo, pessoal. É o Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. Começamos 21 horas. Até tivemos um pequeno atraso em razão do jogo que estava acontecendo do Inter com o Nacional, que foi um empate frustrante em razão de como se apresentou a partida, porque a Libertadores não é pouca coisa, é difícil a competição, e nós sabemos, já tivemos competição, ou já tivemos até críticas falado do nosso amigo Betão, que nós vamos agora para a nossa grade e vamos começar a interagir com vocês, com todos os amigos do programa Pauta Livre. João Batista também entrou agora, vai comentar alguma coisa que daqui a pouco começa o seu Palmeiras aí na Libertadores. Mas vamos deixar de melhores, vamos lá então. É o Estúdio 1. Agora vamos começar a grade. O Betão se manifestou, mas vamos pela ordem. Quem falou hoje foi um casal de gremistas. A Janei Lima, gremista, terrenha, e o esposo dela, o capitão Henrique da Silva e Silva, ambos da Zona Norte de Porto Alegre. E ele diz que assistiu
e ele e a Janei assistiram o programa na íntegra. O jogo, que foi um programa de terror para os colorados, para os gremistas ou para quem gosta do futebol, foi um bom futebol. Foi lá e cá, 4 gols acontecidos, mas a tristeza é de nós colorados. Mas quem olhou de sangue doce, tranquilo. A Janei disse que não tem como não ficar contente com a derrota, sabor de derrota, foi um empate, mas diante das circunstâncias teve um sabor de derrota para nós colorados, que eu me enquadro nessa. Também o nosso amigo, que já participou pela primeira vez no outro programa, o Sargento Abreu, nos deu um boa noite, muito obrigado por estar conosco. Os manequinhas também, ali de Cachoeirinha, que se avizinha conosco, também nos deu um boa noite. Aí nós falamos, claro, como eu disse para ele, que o Inter, que eles também é colorado, né? E eu sou também, mas existem problemas muito mais graves que o futebol. A nossa política está em ebulição. Por exemplo, ontem, que os apoiadores do governo atual retiraram da pauta a PL 2630, que é a PL da censura. Então a nossa política está em evolução e o país está bem conturbado até nesta área, e é por isso que é preocupante. Então nós temos problemas muito mais graves. Os manequinhas também disse assim, complicado mesmo está a Argentina. E o presidente visitou agora o presidente Lula, e o presidente Lula disse que vai fazer todo esforço para apoiar e dar uma força ali para a Argentina, que está fora de controle a economia, uma inflação galopante. Mas eu disse, toda a ajuda que o Brasil for dar a eles, que é um país que está numa decadência total, vai causar prejuízo aos nossos cofres públicos, ao erário público, e esses somos nós. E somos nós que colaboramos com esse erário. Então a decisão do presidente Lula não é bem vista pela maioria da população, como é o meu caso, como deve ser o caso de vocês. Agora sim, o comentário que eu havia antecipado para vocês do Betão. Esse sim, lá de Marisul, litoral norte do nosso Rio Grande, líder comunitário, colorado também, né? E ele diz assim, boa noite, amigos. Falha do Vitão, trocou um lateral por outro. Não entendi. Time fez o gol e parou. O lado psicológico está pesando. Ganha um pouco para jogar, tá louco. Mas o Betão tá fazendo críticas, lógico que isso aí não é a realidade, né? Eles ganham muito, e o Inter tem esse problema. Quando tem o início do jogo, em outras situações já aconteceu, parece que vai ser goleado. Vai ser goleado o adversário dele. Jogou muito bem os primeiros 30 minutos, esmagou o Nacional do Uruguai. Mas é impressionante, depois tem uma parada que não se sabe qual é a explicação lógica. O Mano Menezes, que ganha muito bem, e ele que vai ter que se preocupar para sanar esse problema que está acontecendo na equipe do Inter, para que nós colorados não sofremos tanto. A torcida, olha, uma quantidade de torcedores com uma noite chuvosa, uma noite ruim para sair de casa, que foram lá prestigiar o clube e depois, no fim, vaiaram, com certeza, porque do segundo tempo em diante não mostraram um bom futebol, simplesmente pararam e deixaram que os uruguaios cometessem muitos ataques perigosos pra caramba. Outro colorado, agora sim, Zona Norte de Porto Alegre, é o nosso amigo Zé Sanguiné. Diz assim, boa noite todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Tô na área e com nojo desse meu time deixar empatar um jogo que era tranquilo. Tá com o mesmo pensamento que nós. E ele também já avisou que já curtiu, já deu aquele like de positivo e já acionou o sininho. Agora sim, esse aí é palmeirense, tá esperando o jogo que vai acontecer daqui um pouco pela Libertadores. É porco, é lá de Arujá, São Paulo. É o João Batista Romero, tá dizendo assim, boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do programa Pauta Livre, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. É isso aí. E o Betão tá dizendo assim, estou vendo os secadores. Com certeza os gremistas olharam do início ao fim e não arredaram o pé, mas segundo
até o nosso amigo casal, aí o Henrique e a Janei, que são gremistas, disseram que realmente foi um jogo emocionante, que nós também vimos. Só que tratando com o coração, a gente fica meio constrangido no caso, e esse empate, pode-se dizer que teve sabor de derrota. Em casa, 2 vezes na frente, é terrível. Aí o João Batista se manifestou novamente, dizendo assim, ó, vou assistir o jogo Barcelona do Equador, que vai enfrentar o meu Palmeiras daqui a pouco, mas vou ficar ligado no programa Pauta Livre. Sou eu aqui, de Arujá, São Paulo, e também ficará no celular na sua mão, programa Pauta Livre, dá sempre a tua opinião, porque assim assistes na íntegra. Após o término do programa, nós também vamos assistir o jogo do Palmeiras e torcer pelo Brasil. Agora sim, o meu irmão, Coronel Severo, é o FIFA para os amigos, para todos nós, falando lá do bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre. Não deve estar nada bom o visual ali do Guaíba com esse chuvisqueiro aí que está acontecendo, mas é uma chuva que veio, são dádivas de Deus, essa chuva que veio que nós precisávamos e muito. E ele diz assim: boa noite, um bom programa, muita chuva, mas é necessário saúde a todos nós, e tu estás muito mais contente que a Joana, tua nora, após ter dado a luz ao Henrique, saiu do hospital, já está na residência, é festa lá na residência. O Eduardo, o teu filho e também meu sobrinho e meu afilhado estão contentes pra caramba que ela voltou cheia de saúde e alegria, e agora é dedicação exclusiva para aquela dádiva de Deus que é o Henrique, que veio aqui a conviver conosco agora. Agora o Alexandre Marques, também zona norte de Porto Alegre, expert na área do esporte, co-irmão de divulgação da nossa emissora. Ele diz assim: boa noite, Severo, mesmo com o empate gostei da atuação do time, tem ainda que ajustar algumas coisas no elenco. E ele diz assim: o público no Beira-Rio com chuva e trânsito horrível pelo horário teve 36 mil corajosos. Realmente o público foi bom. E ele diz assim: o Juventude venceu com um gol de Nenê o Guarani em Caxias pela Série B nesta noite. É bom, sempre nos traz informação, porque nós fazemos questão de que esteja sempre conosco e nos trazendo informação, principalmente na área do esporte, que tu és expert. Falando de esporte, agora o nosso amigo, o João Carlos Xadec, ou Xadeco para os amigos, ele é lá do Dedo de Dama, o diretor do Dedo de Dama de Viamão, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo, noite chata com essa chuva, vai estragar nosso joguinho de fim de semana. E realmente promete que haverá chuva até que vai avançar no final de semana. Basta dizer que o nosso amigo Sargento Abreu, que já entrou em contato conosco, até uma solenidade que haveria lá de aniversário lá na sexta-feira, no dia 5, de aniversário do 11º BPM, que ali atende a zona norte de Porto Alegre, já foi adiado antecipadamente, porque a meteorologia consta que teremos tempos ruins, tempo chuvoso, ruim não, depende para quem é ruim, para praticar o esporte é ruim, para a nossa agricultura, para os nossos mananciais é muito bom. Então esse evento foi transferido lá para o dia 16 de maio, e nós estaremos presentes. Segundo informações, toda a mídia, todos os canais de TV estarão presentes, e nós, na Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, estaremos lá fazendo a cobertura em prol do programa Alô Comunidade. Então, 11º BPM, veteranos do 5, sexta-feira, foi transferido lá para o dia 16, uma terça-feira. E o Betão complementou dizendo assim, ó, lá de Marisul: aliás, estou vendendo secadores e controle de TV e também sofá. Essa corneta é para os gremistas, que ele está dizendo aí o Betão. E também, voltando a falar com o Xadeco, o pessoal da Lívia lá também está meio
está demorando um pouco, ainda não nos transmitiu a rodada que terá no final de semana. Tu já tem informação que vai jogar com o Palmeirinha da Alvorada, da qual eu já participei também daquela equipe, da categoria Master 60, então tu já estás sabendo, mas a Líbia, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores, ainda não nos passou a tabela de jogos para que nós façamos a tabela que nós colocamos também em arte ali na página dos Coroas de Canoas, da qual nós abastecemos em arte. Mas logo nós colocaremos lá e divulgaremos para todo esse pessoal, porque a nossa ênfase maior lá no outro programa, o Giro da Várzea, nós nos dedicamos exclusivamente ao amador e ao varziano. Agora sim, aquele homem que nós indicamos na área da contabilidade, e agora principalmente até nós renovamos a propaganda, porque atualizar ali, porque o top principal do momento é a declaração do imposto de renda. Se você ainda não fez, Almeida Contabilidade está à sua disposição. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo e os amigos. Quero agradecer a 4ª live atualizada da contabilidade. Ficou um ótimo texto e nós vamos colocar aos nossos amigos. Já está inserido no programa, e como nós fazemos a indicação na área da contabilidade, o escritório de Almeida Contabilidade, na área da saúde bucal, ali de Canoas, também nós estamos indicando a esses amigos, e com certeza nós colocamos também na agenda do programa. Mas nós vamos dar um pulo então no Estúdio 2, e voltando hoje, quase que falamos do Estúdio 1, e além daquele estúdio muito lindo, o preâmbulo, mas também mostrando para os senhores, na área da contabilidade, a chamada que nós fizemos, que é a nossa indicação, Almeida Contabilidade. Vamos ver aí o que nós passamos a vocês aí, e ele gostou demais, uma vez que ele é o encarregado e aquele homem que realmente trata com vocês. Vamos ver aí o que ele tem a nós aí. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta, é assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones, o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 8177. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta, é assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre,
capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones, o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 8177. Mas também temos telefone fixo. É o DDD 51 pelo 211 288 82. Outra coisa, o Almeida vai dar um brinde a cada declaração que seu cliente fizer com ele. Mantenha contato, com certeza vai ver a qualidade. Nós indicamos porque conhecemos o serviço. Mantenha contato. Logo, logo está expirando o prazo para a declaração de imposto de renda. Nós indicamos porque conhecemos. E aí, pessoal, essa é a nossa indicação na área da contabilidade. Almeida Contabilidade. Também nesse meio tempo que nós estávamos aí, o Zé Sandiné nos disse que a Lívia divulgou para ele, que nós havíamos falado, a tabela de jogos que acontecerão lá no final de semana. Mas ainda não tem os campos definidos. Então, nós que fazemos a arte, ficaria deficitária a tabela. Então, é só para esclarecer aos senhores e que nós tomamos ciência. Também lembrando que nós fazemos indicação também na área bucal, que é Centro Odontológico Canoas. E aí está a nossa divulgação nessa área. Não perca a oportunidade. É uma boa e eu sou cliente e sou paciente daquele centro odontológico. Assistam aí a nossa indicação também nessa área, saúde bucal. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos. Uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas. A sua solução na área
bucal. Agora sim, estamos aqui novamente. É o Estúdio 2 da nossa emissora da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Demos ali a indicação para você, Centro Odontológico Canoas. Mas na nossa sinopse, estamos aqui há 21 horas e 43 minutos, também lembrando que algo muito importante, guerra Rússia e Ucrânia, que houve um ataque ao Kremlin. Foi de drone, né? Foi um drone, foram presos supostos sabotadores, e dizem eles que são ucranianos. Mas a Ucrânia já declarou, o governo ucraniano, que não tem nada a ver com esse ataque que houve lá no Kremlin, na Rússia. Mas eles estão em guerra e agora querem que os adversários que foram atacados, a Ucrânia escolha os seus alvos, mas mesmo assim a Ucrânia diz que não foi iniciativa do governo. Também você, que é aposentado, pensionista, as aposentadorias e pensões do INSS também passam a valer 1.320 a partir desse mês. Aquele mesmo reajuste que foi dado ao salário mínimo. Então, pensionistas e aposentados do INSS, também será esse valor. Na área da saúde, cochilos por até 30 minutos estão ligados, passando, né? Até 30 minutos são ideais para a saúde. Passando disso, eles já estão ligados à obesidade e pressão alta. Então você que gosta de alongar o seu cochilo, é só até 30 minutos. Depois, ele já é prejudicial à saúde. Também de notícia que nós temos na imprensa, que o PCC, primeiro comando da capital, aquela facção criminosa, recebia armas do Paquistão como pagamento por drogas pela máfia italiana, aponta uma investigação. Uma apuração internacional resultou numa operação de 10 países que mandou 132 suspeitos do grupo criminoso para a cadeia. Então é o PCC agindo de uma maneira internacional no comércio de drogas e armas. O Supremo Tribunal Federal, ele volta a julgar a validade do indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira. Ainda voltam a julgar, eles não esquecem o presidente Bolsonaro em hipótese alguma. No Distrito Federais, no nosso Distrito Federal, em Guaíba, Brasília, que Guaíba, a hora que eu passei os olhos aqui na nossa sinopse, errei. No Distrito Federal, em Brasília, aqui no nosso país, 11 motoristas são multados por hora. Sabe qual a razão? Uso do celular ao volante, que é tão combatido pelos órgãos de trânsito e realmente distrai a atenção dos motoristas. Essa estatística é de Brasília, mas tem outros lugares que é ainda maior a quantidade de motoristas. Também o prazo para recadastrar armas de fogo na Polícia Federal terminou no dia de hoje. Até a meia-noite ainda tem prazo. Se você ainda não fez, cadastre a sua arma. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje 250 denunciados sobre aqueles atos extremistas de 8 de janeiro. O Supremo está muito preocupado com o julgamento desses terroristas. Terroristas não, extremistas. Primeiro diziam terroristas, depois viram que não cabia, que essa formalidade estava errada. São extremistas dos atos de 8 de janeiro. O presidente Lula diz que o Banco de Desenvolvimento estuda enviar uma ajuda econômica à Argentina. Nós ajudando a Argentina, né? Com coisa que o Brasil, a sua economia, estivesse às mil maravilhas. Uma operação da Polícia Federal apreendeu o celular do presidente Jair Bolsonaro, que investiga dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19, e prendeu também o ex-assessor, o tenente-coronel
Mauro Cid Barbosa e mais 2 seguranças do presidente Bolsonaro, sendo que nós temos problemas muito mais graves para resolver. Das joias não deu nada para denegrir a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos para o atestado de vacinação. De qualquer maneira, eles tentam tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível, porque eles sabem que ele é um forte candidato. Basta dizer que a sua visita ali aguçou a maior exposição de agro da América do Sul, e o presidente Bolsonaro foi ovacionado. Ele continua com uma moral muito alta. Basta dizer que até o ministro da Agricultura da atual gestão do Lula se negou a ir se ele fosse, porque ele ia passar um vexame diante da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, né? Mas eles tentam torná-lo inelegível a todo custo. A Michele Bolsonaro, a esposa do ex-presidente, disse que só ela foi vacinada, e foi lá nos Estados Unidos, foi amplamente noticiado. Também o Brasil volta a exigir visto para turistas dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão, que antes não havia necessidade. Nós perdemos muito em negócio e em turismo com essa atitude do presidente, da gestão do presidente, né? Lá na Sérvia, um estudante de 14 anos foi preso no pátio de uma escola, onde foram baleados e mortos 8 pessoas, sendo o primeiro deles foi baleado um professor, e depois mais 8 alunos foram mortos. Foi lá na Sérvia. Em Capão da Canoa, litoral norte do nosso Rio Grande, 2 homens reagiram a tiros com a PM. Eles eram componentes de uma facção criminosa, mas foram presos. Por sorte, foram presos e sem qualquer lesão, porque na reação poderiam ter sido mortos. Também aqui, problema do nosso IP Saúde, médicos, lá na terça, ontem, decidiram continuar a paralisação e fazer licenciamento temporário por 30, 60 ou 90 dias. A situação do IP Saúde e dos médicos que não têm reajuste há mais de 12 anos das suas consultas é muito grave, e quem sofre com isso são os beneficiados, que seriam os sócios do IP Saúde. O presidente Lula confirmou o nome do general Marcos Antônio Amaro dos Santos para assumir como novo ministro do GSI. Também foi lançada aqui no nosso Rio Grande do Sul uma consulta pública para uma futura concessão de aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo, o nosso interior do Rio Grande. Também em Porto Alegre, na noite de ontem, por volta das 20h30 horas, no centro, né, um gari de 45 anos morreu ao ser imprensado contra um poste pelo próprio caminhão de coleta de lixo. É lamentável que tenha havido uma morte desta natureza. Uma nova droga, principalmente entre jovens. A minha garganta não está muito legal e eu inevitavelmente vou ter que encerrar o programa 8 minutos antes. Não é possível, porque a rouquidão está grande e eu lamento e falo aos nossos amigos que vai melhorar a minha garganta, a gripe ainda não passou e não posso dar continuidade porque perderia a qualidade do programa. Então
Então vocês que assistem o programa até o final, hoje vamos ter que antecipar o término. O Alberi Nascimento Cardoso, até eu ia me despedir, mas não vou me despedir. Dei uma pausa na leitura da sinopse. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, é que eu aumento o timbre da minha voz, a minha garganta me preocupa, mas ele diz assim: em tempo, sequei até agora, valeu a pena. É o Alberi falando lá de Mariluz. E com isso, Alberi, retorna ao Estúdio 2, a minha garganta, talvez torcendo pelo Inter, me condena e eu sou obrigado a terminar o programa antecipadamente. É o Pauta Livre que se despede hoje, mas lembre que na sexta-feira eu estarei aqui com força total, lá no dia 5. Nos despedimos, nosso boa noite, obrigado, fiquem com Deus. Sexta-feira sim, nosso encontro, 21 horas. Até lá!